Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Maravilha, irmãos. Culto abençoado, louvores abençoados. Quero, antes de iniciar, destacar aqui, irmãos. Que equipe de louvor maravilhosa, hein? Deus abençoe os nossos irmãos, irmãs, tanto da banda quanto do vocal. A gente acabou de ter uma lição aqui muito importante essa noite. O encontro daquelas músicas um pouco mais recentes, como A Justiça Prevalecerá, mas um hino tão belo como esse do cantor cristão que a gente acabou de cantar e relembrar aqui, né? Tempos que eu não ouvi esse hino, é um hino maravilhoso. Então, a gente aprende, irmãos, que tem muita música boa hoje, mas tem muita música boa também de ontem. Mas a gente tem que fazer as duas coisas com excelência, né? Porque o nosso Deus é digno de ser louvado. Então, que Deus abençoe os nossos músicos, coristas, todos vocês, em nome de Jesus. Queria te convidar a abrirmos o texto. Nosso texto é bem pequeno hoje. 1 Coríntios capítulo 9, dos versos 24 ao 27. A gente vai ter uma caminhada um tanto curta hoje, mas com certeza muito cheia de reflexão. Tá? Muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Tá bom? Então, inicialmente, quero ler com você. A gente vai ler todo o texto e depois a gente volta expondo ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Já oramos, mas rogamos ao Senhor que nos abençoe e derrame a sua graça sobre nós. O tema, irmãos, que vamos pensar se chama A Corrida que Revela Quem Você É. É o texto, seguindo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, que nós acabamos de ler. E pensando sobre corrida, Paulo vai usar aqui pelo menos duas figuras das competições, dos esportes, relembrando muito aqui as Olimpíadas. Ele vai falar bastante sobre corrida, atletismo e também sobre luta. Claro que ele pensa na luta da época, né? Mas nós temos vários paralelos hoje em dia, então é uma figura muito fácil da gente compreender. E pensando então em Olimpíadas, me veio uma história à mente. Como a gente sempre gosta de começar com uma história, aqui vai uma história de uma das Olimpíadas mais recentes que a gente teve, curiosamente feita no nosso estado. 2016, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aconteceu uma coisa nessas Olimpíadas, e Olimpíada sempre tem histórias boas para a gente contar. O espírito esportivo é algo muito honrado, muito bom, muito encorajador para a gente. Nessa Olimpíada, era a corrida de 5.000 metros. Corrida feminina, inclusive, de 5.000 metros. Então a prova começou. Quem corre aqui sabe que correr 5.000 metros não é algo tão fácil, ainda mais num nível de competição. E a mulherada está lá correndo. Então logo começou a corrida, eu não lembro em que momento isso aconteceu, mas a história é sobre duas competidoras dessa corrida. A Nick e a Abby. Não lembro o sobrenome delas. A primeira é da Nova Zelândia e a segunda é americana, dos Estados Unidos. Eu lembro que a Nick tropeçou. Ela caiu, meio que deu uma capotada ali no meio do caminho. Só que nisso que ela caiu na frente da Abby. E a Abby tropeçou na Nick. Então a Nick já estava caindo, meio que embolada ali. A Abby tropeçou nela, caiu também. Só que a Nick levantou primeiro. É interessante a cena, dá para você ver isso no YouTube. A Abby fica igual um bebezinho caído, meio que pensando já, né? Perdi a prova, acabou tudo, que vergonha, treinei à toa. A Nick, que caiu primeiro, levantou primeiro. E nisso que ela levantou, ela olhou para a Abby caída, ela falou, pô, ela caiu, tropeçou em mim, né? Peraí. Foi lá e ajudou a Abby a levantar. Nisso que ela ajudou a Abby a levantar, tá bom, a Abby falou, tá bom, então eu vou correr. A mulherada já lá na frente, vou correr. Quando elas começaram a correr, a Nick, que caiu primeiro, identificou um problema no joelho. Porque nisso que ela caiu, ela torceu o joelho. E ainda faltavam alguns quilômetros pela frente.
Nisso que ela torce o joelho, ela já começa a parar a corrida e fala, pronto, acabou. Hebe, levantei você, vai lá na frente, pode ir, termina a corrida por nós dois. E aí acontece um ato curioso. A Hebe se recusou a correr. Ela que caiu em seguida, que foi ajudada pela Nick, ela podia ter continuado a corrida. Ganhar seria basicamente impossível, mas ela podia talvez ali ganhar ainda algumas posições e sair muito bem na corrida. Treinou a vida toda para isso, do jeito bem rigoroso que você sabe que um atleta olímpico treina. Mas é nesse momento que a cena fica marcada. A Hebe volta, assim como a Nick fez, pega no braço da Nick e fala para ela assim, nós vamos terminar a corrida juntas. Uma pega no braço da outra, uma ajuda a outra, e elas terminam a corrida. Claro que alguns minutos depois, muito tempo depois que as outras competidoras já tinham chegado. Elas chegam e quando elas atravessam a linha de chegada, para surpresa das duas, elas são ovacionadas aqui no Rio de Janeiro. Ovacionadas. A torcida vai à loucura e começa a gritar o nome delas. Enfim, parece que elas tinham ganhado a medalha de ouro. A tal ponto que o Comitê Olímpico resolveu dar para elas uma medalha, que é a medalha do espírito desportivo. Me foge agora o nome da medalha, um nome francês, mas é uma medalha que é dada, geralmente em todas as Olimpíadas alguém ganha essa medalha. Alguém que demonstra coragem, inspiração para os jovens, enfim, e faz uma atitude como essa. Ou seja, elas perderam a corrida principal, não subiram no pódio principal, não ganharam medalha de ouro, de prata ou de bronze, mas no final da corrida elas ainda ganharam uma medalha, a medalha do espírito desportivo. E são tão conhecidas e marcaram ali aquelas pessoas que estavam assistindo, inclusive estão sendo lembradas aqui hoje. Irmãos, essa história tem tudo a ver com a história ou com a ilustração que Paulo usa aqui. Tem tudo a ver com a nossa história. Paulo vai falar sobre uma corrida. Na verdade, a gente pode chamar a vida cristã de uma maratona. A vida cristã se parece mais com uma maratona. Algo próximo aí a 42 quilômetros. Mas não uma maratona de uma pista lisa e asfaltada. Uma maratona de uma pista cheia de obstáculos. Toda esburacada. E com vários momentos como esse, de tropeços, de quedas, de dificuldades. A nossa corrida cristã se parece mais com a corrida de Nick e Hebe do que de todas as outras competidoras. Porque ninguém vai chegar na linha de chegada limpinho, sem arranhões, sem joelhos torcidos, sem machucados, sem desgaste. Mas uma coisa eu posso garantir, irmãos, a gente vai chegar lá, um pegando no braço do outro, um ajudando o outro, com o joelho torcido, pé quebrado, machucado, um pouquinho sujo, mas a gente vai chegar do outro lado juntos, sabendo que acabamos a carreira e guardamos a fé. Talvez a gente não suba nos maiores pódios desse mundo. Talvez nos escape as maiores medalhas, os prêmios mais cobiçados. Talvez a gente nunca seja indicado para um Oscar. Nunca sejamos indicados para um prêmio Nobel. Mas com certeza, irmãos, nós estaremos no pódio celestial. Existe uma coroa que não perece. A coroa da vida que está preparada para mim e para você. Essa sim, nós alcançaremos. Bom, e é sobre essa coroa, essa corrida, que a gente vai falar nessa noite. Espero que você seja encorajado essa noite. Você que já está correndo, que você continue correndo sem parar. Se você caiu, levante-se, bata a poeira, ajuda o amigo que está do lado, porque a gente vai continuar a correr. Bom, mas nesse paralelo que Paulo cria, nesses esportes olímpicos, existem pelo menos 3 diferenças essenciais entre um corredor de alto rendimento ou um lutador de alto rendimento com você, o crente, nós que estamos competindo. Então eu queria apresentar para você em poucos minutos essas 3 diferenças essenciais que você precisa entender. Paulo está fazendo um paralelo, mas esse paralelo tem diferenças, e essas diferenças é que se traduzem na beleza da vida cristã. Tá bom? A primeira diferença é o tipo de corrida. Volta lá para o verso 24 e a gente vai reler ele. Nós estamos numa corrida, mas nossa corrida é essencialmente diferente da corrida convencional. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Primeiro, é digno de nota que Paulo está usando uma figura que é muito comum lá na cidade de Corinto. Paulo não está falando de algo que é desconhecido por eles. Inclusive, a última vez que Paulo esteve na cidade, historicamente falando, os Jogos do Istmo, que eram os jogos mais famosos da Grécia, aconteciam numa cidade poucos quilômetros de Corinto, e que eram os jogos que reuniam todos os atletas do Império Romano. Isso aconteceu em 51 depois de Cristo, ou seja, quando Paulo residiu por 18 meses em Corinto. Alguns estudiosos chegam a dizer que provavelmente Paulo foi nos jogos. Ele, que era um oportunista da pregação do evangelho, ele sabia onde tinha gente reunida, oportunidade de pregar. Então, provavelmente, ele viu os jogos. E se não viu, viu os atletas, viu a movimentação, viu as delegações, enfim. Paulo está usando uma figura que Corinto conhecia bem. Corrida, luta, era coisa do dia a dia deles. É como se o pregador hoje começasse a fazer uma ilustração no futebol para o brasileiro, por exemplo. Ou em outros jogos que nós temos familiaridade. É isso que Paulo está fazendo em primeiro lugar. Mas como eu disse, irmão, a figura que Paulo usa tem um limite. Porque senão a gente vai levantando problemas aqui. Quer ver o primeiro problema? É o que Paulo fala. Vocês não sabem que quem corre nos estádios, apenas um ganha um prêmio? Será que Paulo está falando que vai correr todo mundo e só um vai chegar? Claro que não, irmãos. Não é essa a intenção inicial de Paulo. É claro que muitos irão correr. E é claro, sim, irmãos, que só vai chegar aquele que perseverar até o fim. Mas essa não é a intenção de Paulo. Segunda coisa que a gente poderia comparar aqui. Seremos salvos pelo nosso mérito? Afinal, ganha a medalha o atleta que treina mais. Quem tem uma disciplina mais rigorosa. Quem faz a dieta certinha. O atleta não pode comer qualquer coisa. Ele não se alimenta como a gente. Ele tem um alto investimento na sua carreira, na sua alimentação, na sua vida. É complicado demais ser atleta. É difícil. Ele se dedica. Ele paga treinadores caros. Ele acorda muito cedo pela manhã. Não é fácil ser um atleta de alto rendimento. E claro, irmãos, ganha a medalha, sobretudo a medalha de ouro, o camarada ou a mulher que se dedicou mais. Então, será que Paulo está fazendo e usando isso para a vida cristã? Será que, por implicação, então, ele quer dizer que o que falta para nós é nos dedicarmos mais? Ou que vai alcançar o prêmio da salvação, vai chegar no final da carreira aquele que se esforçar mais? Será que é isso que ele está dizendo? Claro que não, irmãos. Paulo nunca ensinou, e não é a primeira vez que ele vai fazer isso, e ensinar salvação por meio das obras ou do mérito próprio. Não é isso que Paulo está fazendo. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está falando, irmãos, simplesmente, e está enfatizando, e está lembrando para a gente, que a vida cristã é uma vida difícil, é uma vida que existe esforço, existe uma porta que é estreita. Como eu falei aqui, brincando e dizendo que a nossa estrada é toda esburacada, existe uma pista de corrida cheia de obstáculos e buracos. O que Paulo está falando e enfatizando é a seriedade da vida cristã. É para que a gente não pense que, por causa da graça de Jesus, a coisa vai ser muito fácil. A gente vai tirar tudo de letra. E porque Jesus fez tudo por nós na cruz, não resta nada mais para fazermos. Não, irmãos, é exatamente o oposto que Paulo quer nos ensinar. O que Paulo está dizendo em todos esses versos, você resume com uma única frase que Jesus disse, Mateus capítulo 10, verso 22. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso, irmãos. É a simplicidade de Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembrando aqui do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele tem uma frase também curtinha, fácil de decorar, em que ele diz assim: a graça não exclui o nosso esforço, ela o permite. Vou repetir, a graça não exclui o nosso esforço, é ela que o produz. É pela graça que nos acordamos pela manhã pensando em Jesus. É pela graça que fazemos o nosso devocional tão custoso, tão difícil. É pela graça, irmãos, que nos lembramos de orar. É pela graça que somos cobrados a falar de Jesus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É pela graça que continuamos perseverando ano após ano, semana após semana, vindo para a igreja, fazendo nossas obrigações, louvando ao Senhor, evangelizando, enfim, testemunhando o Senhor. É pela graça que fazemos tudo o que fazemos. Mas a graça não tira o nosso esforço, é ela que nos capacita a nos esforçarmos mais. Entende, irmãos?
Então, a gente pode dizer que, radicalmente, essencialmente, estamos numa corrida, assim como os atletas estão, mas a nossa corrida é essencialmente diferente da deles. E aqui, a nossa primeira lição, ela é carregada de uma boa notícia. A boa notícia que eu posso entregar para você é que estamos todos incluídos nessa corrida. A única coisa que Jesus nos exige é: não para de correr, meu irmão. Deu para entender isso? Você hoje, assim como... Vou usar meu exemplo, melhor, né? Pastor Miguel, por mais que quisesse, não conseguiria se tornar um atleta de alto rendimento. Mais ainda, eu não conseguiria entrar para a nossa seleção brasileira de atletismo, por exemplo. E muitos de nós aqui também seria difícil. Eu sei que tem atleta aqui no meio, gente que tem capacidade para isso, mas a maioria de nós não conseguiríamos. O teste é muito rigoroso, como eu já falei, a exigência é muito rigorosa, às vezes faltaria recursos para a gente, é preciso buscar patrocínio e várias outras coisas. Enfim, não daria para entrar. Só que eu disse, a corrida é diferente. E aqui vai uma diferença essencial. Ei, escute isso. É o sangue de Jesus Cristo que nos alistou na corrida da fé. A gente não entrou na corrida porque fomos vistos como bons atletas, corredores que somos. Não. Nós fomos colocados única e exclusivamente porque depositamos a nossa fé no nosso Redentor. Simples assim. Então é uma boa notícia, porque para entrar nessa corrida, você não tem, nesse sentido, que se esforçar tanto. Você só precisa crer, confiar naquele que morreu na cruz por você há quase 2000 anos atrás. Só isso. Mas é claro, uma vez iniciada essa corrida, agora sim, estamos nela. O Redentor nos chamou para correr. Agora sim, os obstáculos virão, os desafios virão, os buracos virão, as quedas virão. E o que ele nos pede é essencialmente isso. Ei, não pare de correr. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Continua correndo. O fim é logo ali. Amém? Essa é a primeira notícia que temos. Há um verso da Escritura, irmãos, que também brinca com essa figura, mas que é sério demais. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Ali, o apóstolo diz o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Percebe isso? Tem corrida? Tem. Tem perseverança? Tem. E ele ainda dá um segredo aqui que a gente vai ver lá na frente. Ei, tem que correr olhando para Jesus. Por quê? Porque foi eu que me alistei na corrida? Não. Eu sou o autor da minha fé? Não. Porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então é isso, irmãos. Esse é o segredo. Estamos todos inscritos na corrida pelo sangue de Jesus. Mas vamos seguir. A segunda diferença da figura de Paulo não é só o tipo da corrida, é o tipo do prêmio que a gente vai ganhar no final. Verso 25. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu sei que quando eu falo aqui em prêmio e na coroa desportiva aqui, você deve estar pensando na medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, né? Ou talvez numa taça de futebol, como Copa do Mundo e etc. Você está pensando em algo de ouro maciço, ou pelo menos banhado a ouro, não é isso? Só que você tem que se projetar para o tempo lá. Primeiro a gente faz hermenêutica, depois a gente faz homilética. Primeiro a gente pensa com a cabeça deles, depois a gente pensa com a nossa. Então, pensando com a cabeça deles, Paulo está falando de uma coroa, sim, ornamentada, bonitinha, mas que era feita de louros, ou às vezes de salsa, ou de aipo selvagem. Eram folhas que eram retiradas, ressecadas e colocadas numa coroa. Então percebe que a palavra de Paulo aqui faz muito mais sentido? Porque ele está dizendo assim, eles fazem tudo isso, todo esse esforço, por um prêmio que logo perece. Ou seja, alguns meses depois dos jogos, a folhinha ali pode se quebrar, pode se esmiuçar, pode simplesmente o prêmio virar mais nada. É claro que tem um valor simbólico muito grande. Por exemplo, se a gente pensar na medalha olímpica aqui no Brasil, ela custa mais ou menos 2.000 a 2.500 dólares para ser produzida. Porque ela é feita de ouro, pelo menos a medalha de ouro.
O atleta olímpico que vence a competição, ele recebe uma compensação do nosso estado de R$350 mil. Quem não sabia disso? Hã? Vale a pena, hein? Viu? Vale a pena correr, vale a pena ser atleta. Brincadeira, irmãos. Mas, de verdade, cada país faz isso. Dá uma compensação para os seus atletas. Eu acho justo. Ele que dedicou, ou ela que dedicou a sua vida inteira para os esportes, às vezes com muita dificuldade, colocando dinheiro do bolso, enfim. Quando ganha a competição, existe um prêmio para cada nível ali de vitória, mas a medalha de ouro aqui no Brasil custa 300, ou melhor, a pessoa ganha o prêmio de R$350 mil no final da competição. Bom, mas mesmo essa vitória, mesmo esse prêmio, não pode se comparar com o prêmio da vida cristã. Depois você pesquisa rapidamente e você vai ver prêmios que já foram roubados, inclusive no Brasil, no mundo inteiro. Isso já aconteceu. Ladrões invadiram casas de atletas e roubaram a medalha deles, o troféu deles. Por exemplo, no ano de 2000, o caminhão que estava indo para a cerimônia do Oscar foi roubado lá em Los Angeles. 55 estatuetas do Oscar foram roubadas, sabia disso? E aí, quando os ladrões descobriram que não valia nada, diferente da medalha de ouro, né? A estatueta do Oscar é meramente simbólica. Custa $1 para ser produzida. Aí eles descobriram que não valia nada, eles abandonaram o caminhão. Mas o ponto aqui é o seguinte, o prêmio pode ser roubado, extraviado, ou simplesmente ele pode perder o valor. Porque eu disse, independente do dinheiro, a medalha olímpica, o prêmio olímpico, ele tem um valor simbólico gigantesco. Mas chega para o competidor que ganhou uma medalha há 60 anos atrás, há 80 anos, há 90 anos. Pergunta para a família dele, para o tataraneto dele, para as pessoas que estão indo muito depois dele, para as gerações seguintes. Pergunta se lembram que na família deles tinha um atleta de alto rendimento que chegou a ganhar uma medalha de prata ou medalha de ouro. O ponto de Paulo permanece. Por quê, irmãos? Porque por mais valiosa que a medalha seja, ela não pode ser comparada com o prêmio que nos aguarda no reino dos céus. Porque seja de ouro, seja de louro, ela perece, mas o prêmio que nos aguarda permanece para sempre. Veja, irmãos, que maravilha, que glória, que bênção. E aqui isso nos leva a uma pergunta. Pelo que você tem corrido, então? Qual tipo de prêmio você tem cobiçado? Ou melhor, eu vou melhorar isso. Pelo que você tem corrido mais? Nessa corrida, chamada corrida da fé ou corrida da vida cristã, não basta correr, e você vai aprender isso até o final. A primeira coisa que você tem que gravar é, eu corro pelo quê? Qual tipo de prêmio eu estou buscando? E aqui, irmãos, vai e vale esse pensamento. Todos nós estamos correndo, a pergunta é, a gente corre pelo quê? Ou a gente está correndo mais pelo quê? Será que você está correndo mais em prol da sua vida profissional? Será que você está correndo mais em prol da sua vida sentimental? Ou da sua vida intelectual? Uma corrida também tanto exaustiva. Uma corrida um tanto custosa. Que não te sobra muito tempo para mais nada. Inclusive essa subcorrida, deixe-me chamar assim, tem te roubado o tempo da corrida principal, que é a corrida para esse prêmio maior e maravilhoso, e mais maravilhoso. Você tem corrido tanto nesse mundo, buscado tanto esses prêmios que eu falei. Para o jornalista é o prêmio Pulitzer, para o cientista é o prêmio Nobel, mas não importa muito. Talvez a gente esteja buscando tanto os prêmios desse mundo, que tem nos faltado tempo para o prêmio que jamais perecerá. É isso que eu quero começar a levar você à reflexão. Quer ver um exemplo aqui? Como a gente tem cuidado e ensinado nossos filhos. Como a gente tem treinado eles. Eu acho que a gente está treinando eles mais para serem um atleta de alto rendimento do que para serem servos e servas do Senhor. A gente tem colocado tanta pressão, e eu me incluo nisso, nas nossas crianças. Ocupado tanto tempo deles. Não, esse tempinho aqui você faz inglês. Nesse outro tempo tu estuda alemão. Aqui você faz um curso preparatório. De manhã você vai para a escola. A criança chega tarde em casa. Quando chega já está exausto. Aí no final do dia você vai falar para ela, agora vai ler a Bíblia. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem disposição para ler a Bíblia, não tem tempo para fazer nada.
E veja, irmãos, o pastor Miguel aqui é um incentivador disso. De certa forma, a gente precisa incentivar nossos filhos. Eles precisam ter carreiras gloriosas, maravilhosas. Precisam dominar os mais altos cargos do nosso país. Eu acho que nossas crianças têm que estar lá, sim. Mas nossas crianças têm que estar aqui também. Quer ver um exemplo poderoso? Quantos pais e mães aqui dentro não se sentiriam um tanto tristes se seu filho ou filha de 17 anos chegasse para você e dissesse assim: mãe, pai, eu não quero mais ir para a faculdade. Eu quero ir lá para o Seminário Palavra da Vida, onde o Rodrigo estava. Eu quero fazer o CLD, que é o curso lá integral de 1 ano para os jovens. Porque eu quero me descobrir, eu quero saber o que eu quero da minha vida. E a maioria dos jovens que vão para o CLD não sobrevivem ao CLD, no sentido de que, quando terminam o CLD, eles se alistam ou no bacharel em teologia ou no curso de missões. Sabia disso? Porque a cabeça deles abre. Eles começam a valorizar mais o reino, eles começam a aprender mais sobre as coisas de Deus. Esse prêmio que está de certa forma, tão distante dele, fica mais pertinho. Mas eu imagino, irmãos, que muitos de nós, se o nosso filho ou filha de 17 anos chegasse para a gente e dissesse assim: pai, eu quero fazer um bacharel em teologia, eu quero ser pastor de uma igreja local, a gente se sentiria triste. Porque o nosso objetivo, o nosso pensamento, às vezes é até bom. A gente quer dar o que a gente não teve. A gente quer dar a oportunidade que a gente também não teve. A gente quer que o nosso filho seja melhor do que nós, do ponto de vista profissional. Se eu falo um idioma, eu quero que ele fale 3. Se eu passei no concurso público, eu quero que ele passe no melhor concurso público que existe. E por aí vai. E, de novo, irmãos, isso não é um pensamento ruim. Mas isso, irmãos, pode roubar da vida do seu filho os melhores anos da sua vida para o reino de Deus. Aquilo que ele poderia entregar para Jesus. E eu não estou falando só aquele que deixa tudo para servir. Eu estou falando daquele que trabalha, estuda, mas continua servindo o reino também. Quem disse que ele tem que anular a vida dele? Quem foi que te ensinou isso? Para quê? Para ter 2 carros na garagem? Para ter mais de uma casa? Para comprar a melhor sepultura no cemitério, no Jardim da Saudade? Hein? Ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Quantos grandes empresários conhecemos, quantos médicos, quantos engenheiros, quantas pessoas de grande formação e de boas formações estão longe do caminho do Senhor? E o que vai adiantar? Indo lá na Cinelândia, comprando cocaína numa hora dessa. Eu estudava lá perto da Cinelândia, eu via carros bonitos, parados, garotos novos, jovens, da minha idade na época, saindo do carro para comprar cocaína. O que adianta, irmãos? Pode ganhar o mundo inteiro, mas se no final perder a alma, perder o prêmio, de nada adiantou. Então, cuidado com isso. Que essa palavra sirva pelo menos para colocar um asterístico na sua cabeça. Um sinal de alerta aí. Será que eu estou cobrando mais o meu filho do ponto de vista profissional e intelectual e estou me esquecendo da salvação dele? Ei, você é responsável. Tu será cobrado pela alma dele e dela. Não se esqueça disso. Não é só o pastor não, viu? Papai e a mamãe também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você possa dizer, como disse Billy Graham e Spurgeon, para citar 2 nomes aí. Billy Graham foi convidado, se você não sabe, pesquisa isso, para ser presidente dos Estados Unidos. Um dos cargos mais importantes do mundo. Pense você o que quiser pensar. Ainda é o cargo mais cobiçado do mundo. 2. Foi convidado para ser candidato à presidência. Billy Graham chamou isso de rebaixamento. E ele disse assim: por que eu iria me rebaixar se Deus me chamou para ser pregador do evangelho? Deu para entender, irmãos? Agora Spurgeon, numa época diferente, século XIX, um aluno dele no seminário, ele era professor de seminário também, perguntou para ele, falou assim: pastor, o senhor ficou sabendo recentemente que seu filho, jovem, se decidiu para ser missionário. E não era missionário em Londres, não. Ia para um cantão aí do mundo. Não lembro para onde. O que o senhor pensa disso? Aí ele falou assim: a minha única preocupação... Estou parafraseando Spurgeon aqui.
era que ele desistisse de ser missionário para ser rebaixado e ser um rei. Veja, irmãos, 2 homens em épocas diferentes, anos diferentes, contextos diferentes, sabiam, irmãos, qual é o prêmio mais valioso e aquilo que realmente importa. Pense nisso, que Deus coloque isso no seu coração. Mas em terceiro e último lugar, há uma terceira diferença essencial ainda, não apenas na natureza da corrida ou na natureza do prêmio. Existe também o tipo do exame. O exame aqui não é o exame de entrada, é o exame do término. Porque você sabe que até hoje é assim. Não basta aquele atleta concluir a corrida. Existe um exame antidoping, por exemplo. Existem coisas ali que a vida do atleta precisa estar em total harmonia. Porque isso já aconteceu, inclusive. Ele pode ganhar a corrida, mas perder o prêmio. Sim ou não? Isso já aconteceu. Porque foi constatado alguma coisa, alguma irregularidade, ele descumpriu alguma regra no meio da competição e simplesmente foi desclassificado. A palavra que Paulo usa aqui no verso número 27, e ele fala assim, olha, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A palavra no grego aqui é adokimos, que é a negação de dokimos. Dokimos é você ser testado e aprovado. É você que fez a prova e tirou acima da média. Adokimos é o contrário disso. Você ficou reprovado. Como a gente fala, né? Tomou bomba. Você perdeu a prova. Desqualificado. É isso que Paulo está fazendo. E aqui surge pelo menos uma dúvida. Há 2 grupos na teologia. Um grupo preocupado de Paulo estar ensinando perda da salvação aqui. Esse grupo vai chegar a dizer, já vou logo avisar, eu discordo disso, mas escute o que eles falam. Eles falam o seguinte, que aqui Paulo está falando da perda do ministério e não da perda da salvação. E eles afirmam o seguinte, que é possível você perder o ministério, mas ser salvo no final. Ok. Mas será que é isso que Paulo está falando? Eu acho que não. Eu acho que Paulo está falando, sim, sobre salvação. Ele só não está falando de perda de salvação. Ele está falando de alguém que correu a mesma corrida que a gente, alguém que vestia roupa de atleta, tinha cara de atleta, tomava suplemento de atleta, investiu dinheiro como o atleta investe, tinha treinador de atleta, correu a corrida inteira, chegou até na linha de chegada. Mas lembra do grande banquete? Quando se sentou, não se sentou com as roupas adequadas e foi reprovado. Lembra da palavrinha de Jesus no Sermão do Monte? O que ele fala? Apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque eu não te conheço? Não. Porque eu nunca te conheci. O falso atleta, ele pode enganar todo mundo, ele só não vai enganar o Senhor. Essa, na minha opinião, é a preocupação de Paulo. É ele ser contado no final da carreira como um falso atleta. Insistir todo mundo para correr. Preguei para todo mundo. Instei todo mundo. Encorajei todo mundo. Mas no final eu mesmo fui reprovado. Por quê? Eu falava uma coisa e fazia outra. Eu ensinei uma coisa, mas a minha vida estava totalmente diferente. Por isso que nos 2 versos finais, Paulo vai falar de santificação. E por isso, irmãos, não há problema. Deixa-me ler mais uma vez para você lembrar. Verso 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Por quê? Para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. É isso, irmão. E cuidado, esmurrar o corpo aqui não é um dualismo grego, ascético. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está falando aqui de autoflagelação. Paulo está mandando você pegar um chicote e ficar dando chicotada nas costas. Não é isso que ele está ensinando. Lembra, ele está dentro de uma figura. Ele está preso numa metáfora. E o que a gente aprendeu até aqui? Que o atleta, literalmente, ele torna o seu corpo um escravo. Porque ele não dá para o corpo aquilo que o corpo quer. O corpo quer um brigadeiro de manhã. Ele fala, não posso. Muita caloria. O corpo quer comer um churrasco no final de semana. O atleta não come churrasco no final de semana. Deu para entender? O corpo é reduzido à escravidão nesse sentido. Então, Paulo está falando aqui do ponto de vista do pecado. Não do corpo tanto, mas da nossa carne. E esmurrar o corpo é nesse sentido, é esmurrar as paixões, os desejos. É como ele mesmo fala em outro lugar, é mortificar a carne. Para citar um outro puritano, John Owen,
Ele dizia, ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Só tem duas opções. É sobre isso que Paulo está escrevendo. E lembra, irmãos, por que Paulo não está ensinando, então, perda da salvação? Porque a gente nunca buscou a santificação para ser salvo. Ninguém aqui dentro está se santificando dia após dia para alcançar a salvação. Não. Nós nos santificamos porque somos salvos. Lembra? Nós já estamos dentro da corrida. Só que a santidade, escute isso, ela funciona como evidência de salvação. Aquele que corre precisa correr em santidade. Aquele que corre precisa correr dentro das regras, nesse sentido. Aquele que corre precisa ser santo. Porque você pode correr o trajeto todo, chegar no final e ser reprovado. É isso que Paulo está dizendo. É sobre isso que ele está nos ensinando. Paulo nos dá aqui, irmãos, pelo menos 3 conselhos nesses versos. Rapidamente, ele fala assim, olha, não podemos correr sem alvo ou socar o vento. Lembra, a gente tem um prêmio, a gente tem um objetivo. E para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem que embelezar nossas obras. A gente precisa de pureza e santidade. Segundo, ou tornamos o nosso corpo escravo, ou ele se tornará senhor. É a mesma ideia. Ou você mata o seu pecado, ou o seu pecado mata você. É a mesma ideia. Ou você busca a santificação. Eu disse, terá quedas no meio do nosso caminho. Ok. Ao mesmo tempo, justos e pecadores. Ninguém está dizendo que somos incaíveis ou impecáveis. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Mas a gente tem pregado aqui sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. Faça como Nick e Abby fizeram no início da história. Ajuda o outro a se levantar. Ou levante-se você também. Peça ajuda a alguém. Levanta. Bata a poeira. Cuide das feridas rapidamente. E volta a correr, meu irmão. Volta a caminhada. Volta a prosseguir para o alvo. Entende isso? É isso que ele está falando. E por último, nessa corrida não adianta correr sem considerar as regras. Então, não é só correr. Pelo que você corre, mas também como você corre. Não é só conhecer o prêmio. Você precisa conhecer as regras da corrida. Paulo vai escrever ao seu discípulo, Timóteo, 2 Timóteo 2,5, usando a mesma metáfora. Olha o que ele escreve. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Claro, irmãos, como água. Mas há um outro texto, para fechar esse ponto, que é muito mal interpretado. Apocalipse 2:10. Que fala de tudo que a gente falou até aqui. E eu acredito que vai nos ajudar. Vou ler bem devagar. Apocalipse 2:10 e 11. Jesus escreve a essa igreja dizendo: não tenha medo. Quem? Esmirna. Uma das 2 melhores igrejas que Jesus escreveu. A igreja sofredora. Não tenha medo, Esmirna, do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Para quê? Para prová-los. Olha o teste aí. Olha os obstáculos da corrida aí. E vocês sofrerão perseguição de 10 dias. Número simbólico. Mas ele diz, então, qual o segredo? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Está aqui, irmãos. O prêmio da soberana vocação. O prêmio imperecível, incorruptível. A coroa da vida. Mas ele prossegue. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Percebe, irmãos? Não é só correr. Não é só pelo que corre, mas é como corremos. A gente precisa correr e no final da jornada ganhar a aprovação celestial e receber a coroa da vida. E quem é que vai chegar lá? Aquele que for fiel até a morte. Esse receberá a coroa da vida. Eu quero encerrar, irmãos, essa reflexão virando a pergunta para você e perguntando: então, se essa corrida revela quem somos, que tipo de atleta você é? Que tipo de atleta você tem sido? E essa palavra final aqui, eu vou concluir com ela rapidamente, mas ela pode ser aplicada por 3 tipos de pessoas.
Primeiro, alguém que desistiu de correr. Estava na corrida da fé pela graça, mas por causa dos primeiros obstáculos, simplesmente parou a corrida, saiu da pista. E por um momento achou que seria melhor não correr do que continuar a corrida. Talvez por vergonha ou por outro motivo. Então essa palavra é para você, que nesse momento não está correndo. Mas em segundo lugar, essa palavra é para você que está correndo, mas que já sentiu o negócio não vai ser fácil. Você falou, caramba, o pastor pregou sobre a graça, eu achei que estava tudo resolvido. E rapaz, que dificuldade. Eu tenho que lutar contra todo mundo, ainda luto contra o meu desânimo. Não é fácil. Achei que ia ser tão fácil, falei, agora eu comprei o devocional do Spurgeon. Vou acordar todo dia às 5:30 da manhã e vou ler. No segundo dia você parou, né? Você descobriu que não é fácil, mas mesmo assim você continua correndo. Essa palavra é para você também. Mas em terceiro lugar, essa palavra é para quem está correndo e entendeu que não corre sozinho. E no meio da corrida viu gente caída do lado. E aí você pensa agora assim, pastor, já estava difícil correr sozinho. Eu ainda tenho que agarrar uma Nick dessas que está no chão? Eu ainda tenho que pegá-la pelo braço e levar ela até a linha de chegada? Tem. Lembra do aleijado que desceu do telhado? Lembra? O que Jesus disse para ele? Lembra? Você foi salvo pela fé dos seus amigos. E eu tenho dito isso para você, essa é a figura da igreja. Uma hora você carrega, outra hora você é carregado. Essa é a figura da igreja. Então, se você entendeu, a corrida está difícil, mas vai ficar mais difícil ainda. Porque tem irmãos meus caídos e eu preciso levantá-los. Essa palavra é para você também. Então, para caminhar para o fim, que tipo de atleta você é? Você é aquele que corre, mas desiste por qualquer coisa? Você é aquele que corre por si mesmo? Ou por prêmios terrenos? Ou você é aquele que tem corrido com perseverança a corrida que lhe foi proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé? Eu creio que você é esse. Amém? Você é esse atleta. Mas calma, eu não me esqueci de Paulo ainda. Antes de terminar, a gente que sabe a história dele até o final, então a gente não pode terminar essa pregação deixando Paulo meio que em xeque. Se Paulo externou em Coríntios 9, 27, sobre o seu temor de ser um pregador hipócrita, um falso obreiro, que encorajou todo mundo, mas no final foi reprovado, calma, a gente sabe o final da vida dele. E graças a Deus a gente pode dizer, calma, Paulo não foi um falso obreiro, um falso apóstolo, um pregador hipócrita. Não foi. Paulo chegou até o final e foi fiel até o fim. A gente tem o final do registro da sua história, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, para a gente encerrar. Olha o que está escrito aqui. E a gente usa mal esse verso, né? A gente coloca isso em cartãozinho de aposentadoria no trabalho, né? Se você der para alguém 2 Timóteo 4, 7 como um presente de aposentadoria, você está falando que ele vai morrer, viu? Viu? Cuidado com isso. Não usa mal os textos. Tem textos melhores para usar na aposentadoria dos nossos irmãos. Combati o bom combate. Paulo vai morrer aqui, viu? É isso que ele está falando, está se despedindo. Terminei a corrida. Mas basta apenas correr? Paulo diz, não, porque eu guardei a fé. Então está aqui, irmãos. Paulo já está entregando para a gente, há dias da sua execução, no cárcere inferior, no calabouço romano, passando frio, fome e privações. Ele escreve para o seu discípulo amado, dizendo essas palavras. Olha, o meu maior temor era ganhar todo mundo e chegar no final ser cotado como um hipócrita, um mentiroso, e ser um adóquimo, um desqualificado, um reprovado. Mas hoje eu posso dizer, combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé.
E lembra, irmãos, não é só como corre, é pelo que corre. E ele completa dizendo, agora me está reservada, o que, Paulo? Uma coroa de louros? Não. A coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Só para você, Paulo? Não. Não somente a mim, mas a todos também que amam a sua vinda. Ou seja, para cada um de vocês que estão aqui nessa noite também. Basta você correr a corrida da fé, guardar a fé, correr com perseverança, com santificação, ajudando os outros na corrida, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, pela coroa da vida, pela coroa da justiça que nos está preparada. É isso, irmãos. É assim que nós encerramos esse quadro. Mas veja, irmãos, nós estamos numa corrida por causa de Jesus, lembra? Foi Ele que nos alistou na corrida. E assim como eu falei da vida de Paulo, eu posso falar da sua vida também, da minha. E terminar com essa nota feliz e alegre, para mim e para você. É importante dizer também, antes de falar da parte alegre, para eu encerrar, falar da parte triste também. Paulo escreveu essas palavras de despedida a um passo de falar daqueles que o abandonaram no final da jornada. Eu acho que mais ou menos a gente está a 2 ou 3 versos de Demas, por exemplo. E Demas, amando o presente século, me abandonou. E não só Demas, mas outros nomezinhos que vão aparecer aqui. Ou seja, irmãos, a corrida é difícil. Tem gente correndo do nosso lado, com mais cara de corredor do que a gente. E a gente olha para a vida dele, para a cara dele, para o jeito dele e fala assim, caramba, eu tô ruim, tenho que melhorar. Mas lembra, não adianta correr. Precisa correr em santidade, para quando chegar no final, ganhar o prêmio, a coroa da justiça. É isso que Paulo está falando. Mas vem a nota alegre aqui para você. Jesus não apenas nos alistou na corrida. Ele não apenas deu o seu nome e agora você começou a correr. Você não apenas corre por Jesus. Você também deve correr como Jesus. Porque você corre em santidade. Você corre guardando os seus mandamentos, a sua palavra. Você corre em obediência àquele que deu a vida no seu lugar. Mas você não corre só por Jesus e como Jesus. Você também corre com Jesus. Deixa eu ensinar uma coisa final para o seu coração, para nunca mais você esquecer. Toda vez que você lê um texto na Bíblia que fala que Jesus é o nosso prêmio, isso é verdade. Mas cuidado com isso. Jesus não pode ser só o nosso prêmio no final da corrida. Jesus não é apenas a linha de chegada. Lembra de Hebreus 12? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Lembra de Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, grande comissão? Lembra? Eis que estarei com vocês até a linha de chegada. Não é isso? Então, irmãos, correr por Jesus e como Jesus é também ter a certeza que a gente vai correr com Jesus ao nosso lado. Ei, eu disse, tem gente caído na estrada, a corrida é difícil, tá difícil de correr sozinho, vai ficar mais difícil ainda porque a gente vai carregar pessoas. Mas calma, Jesus está do nosso lado. Em muitos momentos da nossa jornada, Ele também nos pega no colo e nos carrega também. Amém, irmãos? Amém? Então continua correndo a corrida que lhe foi proposta. A despeito de todas as dificuldades, nós vamos chegar junto na linha de chegada. Eu estou aqui nesse lugar para pegar no seu braço na hora que você cair no chão e falar para você assim, eu não quero chegar primeiro que você, eu quero chegar junto com você. Amém, irmãos? Então curve sua cabeça, vamos a Deus em oração.